E aí, tudo na paz? Se a mira está num concurso público, já se sabe muito bem que a NR9 é um daqueles assuntos que, olha, despenca na prova. Então, a gente vai direto ao que interessa, tá? Vamos focar naquilo que as bancas mais cobram para ajudar a garantir aquela vaga. E já vamos começar com aquela pergunta que é tipo a pegadinha número 1 das provas. Sério, essa confusão entre a NR9 e a NR15 é o que mais derruba gente boa por aí. Fica de olho. A resposta é um gigantesco não. Olha, se tem uma coisa para tatuar na mente é esta. NR9 é sobre prevenção. Foco total em prevenir. Agora, quando o assunto é caracterizar insalubridade, aquela que dá direito adicional, aí a gente está falando da NR15. Se você entender essa diferença, uau, já está muito na frente. Então este aqui é o nosso plano de voo, ok? A gente vai passar pelo essencial da NR9, diferenciar a identificação de avaliação, entender os níveis de ação, mergulhar nos anexos de vibração e calor e fechar com aquelas dicas de ouro para não cair em pegadinha. Tudo focado em concurso, claro. Beleza, vamos começar pelo começo. Qual é a da NR9? Para que ela serve, afinal? Pensa assim, ela tem duas missões principais. A primeira é dizer como a gente vai avaliar os riscos que já foram apontados lá no PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. E a segunda é dar o suporte, a base, para esse mesmo PGR decidir o que fazer para prevenir esses riscos. Certo. E sobre o que exatamente a NR9 fala? O campo de atuação dela cobre 3 tipos de agentes. Os físicos, que são as energias, tipo ruído e calor. Os químicos, as substâncias no ar, e os biológicos, os micro-organismos. Agora, atenção, hein? Pisca-alerta ligado aqui, mais uma pegadinha clássica. A NR9 não trata de agentes ergonômicos. Para isso, existe outra norma, a NR17. As bancas adoram trocar isso. Continuando, agora a gente entra no coração da NR9, que é a tal da higiene ocupacional. E aqui tem duas palavrinhas que parecem simples, mas que são cruciais e têm lógicas bem diferentes: identificação e avaliação. Entender o que é cada uma é vital para a prova. E olha como fica fácil de entender. A identificação é a primeira fase, a fase do detetive. A pergunta é bem básica. Opa, esse risco existe aqui ou não? É um sim ou não? Já na avaliação, a gente sobe um nível. A pergunta agora é, ok, o risco existe. E daí? Ele é de boa, aceitável, ou a coisa está feia e é inaceitável? É a hora do julgamento, de dar um peso para o risco. E para a prova, é super importante saber que essa etapa de identificação não é só falar, existe poeira aqui. A norma exige um checklist de 6 fatores. Tem que descrever a atividade, identificar qual é o agente, pensar nas possíveis doenças, entender o que causa a exposição, ver o que já é feito para proteger e, claro, saber quem são os trabalhadores que estão ali no meio. Agora vamos para outro conceito fundamental, que eu gosto de pensar como um semáforo da segurança, sabe? A gente vai falar sobre os níveis de ação e os limites de tolerância. O nível de ação é exatamente isso, o sinal amarelo. Pensa só, ainda não se passou do limite que seria o sinal vermelho, mas já acendeu o alerta. É o ponto que diz, ei, cuidado, a partir daqui a gente precisa começar a agir de forma sistemática para garantir que a coisa não piore e não chegue no limite máximo. E ó, número para decorar, porque isso aqui é questão de prova certa. Para os agentes químicos, o nível de ação, o nosso sinal amarelo, é exatamente 50%, metade do limite de tolerância. As bancas amam esse número, então anota aí. Ok, vamos mergulhar agora num dos anexos que mais aparece em concurso. O anexo 1, que fala sobre vibração. E aqui a gente tem que saber a diferença entre 2 tipos. A VCI, que é a vibração de corpo inteiro, e a VMB, que é a vibração de mãos e braços. E aqui está o ouro para a prova. Essa tabelinha resume tudo. Para vibração de corpo inteiro, a VCI, o nível de ação é 0,5 e o limite é 1,1. Já para mãos e braços, a VMB, os números são maiores, nível de ação em 2,5 e o limite em 5,0. Tem que saber esses valores de cor e salteado. Beleza, de vibração a gente vai para o calor, outro anexo importantíssimo para qualquer concurso, o anexo 3. Vamos ver como a gente lida com a prevenção da sobrecarga térmica no trabalho. E aqui tem um detalhe super importante. A NR9, para avaliar o calor, não cria uma metodologia do zero. Ela é esperta. Ela aponta para outro documento, a NHO 06 da Fundacentro. E o método que essa NHO usa é o famoso índice IBU-TG, que é o índice de bulbo úmido termômetro de globo. E o que esse tal de IBU-TG mede? É aí que a coisa fica interessante. Não é só a temperatura que a gente vê no jornal. O índice combina 4 coisas: a temperatura, a umidade do ar,
a velocidade do vento e o calor que vem de fontes quentes, o calor radiante. E não para por aí. A avaliação também precisa levar em conta a taxa metabólica, ou seja, o quanto de energia o próprio corpo do trabalhador está gastando. Muito bem, chegamos na reta final. Agora é hora de falar sobre aquelas cascas de banana que as bancas jogam no meio da prova. São as dicas finais para a gente gabaritar de vez a NR9. Olha só esta dica que é valiosa. Se a gente for purista na técnica, umidade não é um agente físico, porque não é uma forma de energia, ponto. Mas, para as bancas de concurso, a história é outra. Elas frequentemente consideram umidade como agente físico. Então, qual é a regra do jogo? Na hora de marcar o X, a gente vai com o que a banca pensa. Combinado? Vamos para mais uma rodada rápida de dicas. Primeira, para agentes biológicos, a NR9 não fala em limites de tolerância. A lógica é outra. Segunda, não é sempre que precisa sair medindo tudo com o aparelho. A avaliação quantitativa só é obrigatória se a análise inicial mostrar que precisa. E terceira, muito cuidado com isso, o resultado dessas avaliações vai para onde? Para o inventário de riscos do PGR. Não é para o plano de ação, hein? E esta aqui é para fechar com chave de ouro. Pensa comigo, e se a nossa NR15, que fala de insalubridade, não tem limite para um certo produto químico? O que a gente faz? A NR9 dá uma saída. Podemos usar os limites da ACGH, que é uma instituição gringa super respeitada. Só que, e aqui está o pulo do gato, isso vale só para prevenção. Jamais, nunca, em hipótese alguma, se pode usar um limite da ACGH para dizer que um lugar é insalubre e que o trabalhador tem que ganhar o adicional. Isso só a NR15 pode fazer. Para terminar, queria deixar uma provocação. A gente focou muito em passar na prova, em gabaritar, e isso é super importante. Mas, por um instante, vamos pensar além da prova. Como é que todo esse conhecimento, essa lógica de identificar, avaliar e controlar, como isso, na prática, lá no chão de fábrica, protege a vida das pessoas? No fim das contas, é para isso que tudo isso serve, né? Fica aí a reflexão.